Deus, Glória, glória, glória a Deus. grande Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus é fiel. Vamos Glória embora? Glória a Deus. Podemos ir embora? Deus já falou demais aqui, né? Poderia ir embora. Aleluia. Aleluia, Jesus. Poderia ir embora para casa. Mas aprove o Senhor. Confesso que eu vim para ouvir, irmãos, hoje. Vou ter com a voz meio embargada. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. Eu estava aqui só meditando aqui acerca do que o Senhor tem usado a vida dos irmãos. Deus. Nos louvores, nos testemunhos, nas palavras, né, que foram compartilhadas aqui. Deus já tem falado poderosamente. Irmãos, Aleluia. não perca a fiação com o Espírito. Deus. Porque é como o nosso irmão acabou de falar. Esses dias não, uns 2 meses atrás eu fui numa vigília onde Deus, quando ele começou a operar na igreja, aí os irmãos quiseram ir embora. E Deus falava comigo, eu no altar, Deus falou comigo, eu vou começar a operar agora. Aleluia. Deu 2h40 da manhã, irmãos, quase 3 horas, o Espírito Santo de Deus começou a operar. A banda tocando, a adoração tocando ali, Deus começou a movimentar, os irmãos acabaram o culto. Então, assim, nós temos sede de muitas coisas, mas nós temos uma pressa em sair da presença de Deus. E vigília, talvez muitos se esqueceram o significado da palavra vigília, que é quando alguém ele troca o seu turno, ou seja, vigília é quem deixa de dormir, para estar vigilante, em oração. Glória a Deus. E nós estamos numa vigília. Eu não sei se Aleluia. alguém aqui trabalha amanhã, mas mesmo que tivesse que ir direto para o trabalho, valeria 100% a pena. Por Jesus Cristo. Valeria 100% a pena. Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Enquanto vocês acham aí, vão achando aí, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Eu quero louvar a Deus primeiramente, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não Aleluia. fosse o meu Senhor, primeiramente eu não estaria nem vivo, né? Cada um tem o seu testemunho, eu também carrego o meu. Não sou filho de pai crente, nem de mãe crente, né? Eu venho do mundo das trevas. Do charco de lodo o Senhor me arrancou. Então, se não fosse a mão do Senhor, nem vivo eu estaria. Deus. Quanto menos no altar, na tribuna, no púlpito, onde quer que seja, pregando a palavra dele. Eu louvo o Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos amigos, que aqui se encontram também, nosso irmão Cidinha. São um canal de bênção na nossa vida. Aleluia. Todos os irmãos da irmã Beth, cara, sempre está conosco aqui. Pastor Josué, irmão Reginaldo está ali, nossa irmã. Glória a Deus. Nossa irmã Marta está ali também quietinha. Ela pensa que eu não vi ela. Glória. Deus. A irmã Edna, o Natan, está todo mundo aí. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. É que nós não temos muito tempo para poder adentrar a mensagem. Então, eu pretendo ser breve, irmãos, mas eu pretendo também deixar o Espírito de Deus agir da maneira dele. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, quem achou? Amém. Versículo... Nós vamos ler 2 versículos. Versículo 22. Dois versículos o Senhor falou comigo aqui nessa noite. Aleluia. Versículo 22, quem achou? Amém. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Agora vamos lá no versículo de número 41. Aleluia. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é,
Menina, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos comigo por 30 Deus segundos que é ainda. o Glória a Deus. Querido Deus, soberano e altíssimo, Sim, Deus, aqui estamos. Tu és o Criador dos céus e da terra, meu Pai. O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono, meu Deus querido, da minha casa, do meu lar. O Senhor é o dono, meu Deus amado, Senhor, do Evangelho nessa terra. Eu creio que o Senhor, meu Deus querido, é o Deus que está presente aqui no nosso meio nessa noite, nessa madrugada de vigília. Senhor, e o Senhor é digno de receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, papai, porque é só o Senhor, meu Deus, é de direito, ó Pai amado, e nem ao outro, porque só o Senhor é Deus. Pai, nessa noite eu quero, meu Deus, entregar minha vida, Pai, diante do Teu altar mais uma vez, como todos os dias eu tenho feito, Pai, e o Senhor sabe. Meu Deus, eu quero diminuir, meu Deus querido, todos os dias para que o Senhor cresça. Meu Deus, fecha os meus lábios, meu Pai amado, e abre os Teus. Papai, abaixa as minhas mãos e estende as Tuas, ó Pai. Tira os meus passos, meu Deus querido, e pisa com os Teus pés, Senhor, ainda, Pai, por mais um pouco de tempo nessa casa, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, e faça o Teu querer, ó Pai. Fala a Tua vontade, Pai, não a minha. Pai, opera, Senhor, segundo aquilo que está no coração do nosso Pai. Meu Deus querido, e glorifica o Teu santo nome nessa noite, ó Pai. Glorifica o Teu santo nome, ó Pai, acima de todas as coisas. Tudo aqui nessa noite, nessa madrugada, ó Pai, nesta data, é para o louvor, a honra e a glória do Teu santo nome. Eu te peço, Pai, aqui está um povo, meu Deus querido, que veio te adorar, veio entregar, cultuar ao Senhor, compartilhar algo, Pai, experiências, Senhor, contigo, ó Pai. Mas eu também te peço que o Senhor venha, meu Deus, ainda falar ao coração desta igreja, ó Pai querido. Porque nós ainda temos responsabilidade com os céus, ó Pai querido. Por isso eu te peço. A igreja também é tua, Pai. Fala conosco. Deus. Fala a tua vontade nessa noite, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Fala amém. Amém. Toma um assento, mas não deixa de adorar. Eu sei que tá frio. Aleluia. Eu sei que está um pouco frio, né? Eu vim sem um paletó, arrumei um emprestado ali, porque eu falei pro Moreno, falou, não vou conseguir nem entrar na mensagem, começou a me dar uma tremedeira. E aí, Deus. mas eu já tô esquentando, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. É bom. Eu peço somente a sua atenção, por favor. Eu sei que você é um crente espiritual. Grande Deus. Eu peço a sua Aleluia. atenção, a sua concentração máxima para a gente poder glorificar o nome do Senhor Jesus Glória a Cristo. Deus. Irmãos, eu ouvi tantas coisas aqui Deus falar, Aleluia. que eu confesso que eu fiquei meio assim. Eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu não quero pregar hoje não, eu quero só ouvir. Eu quero somente ouvir o que os irmãos têm a compartilhar nessa noite, porque a gente prega a palavra, mas a gente também precisa receber de Deus, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu fiquei aqui em espírito falando com Deus, falei, Senhor, eu não quero falar nada da minha vontade, então eu quero que o Senhor fale comigo, aquilo que o Senhor já tem falado no coração dos irmãos. E Deus me levou claramente, irmãos, a esses 2 versículos no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, são textos conhecidos. Nós lemos aqui o versículo 22, onde a Bíblia diz que quando Jesus ele atravessou de uma margem para outra, do Mar da Galileia, chegou... Não, quem chega ali para se apresentar para Jesus, o curioso é que não era nenhum discípulo. E também não fazia parte da multidão, escute. Mas era um homem muito importante. Era um homem que ele tinha influência, era um homem de um cargo importante perante a sociedade e perante o sacerdócio. Porque a Bíblia diz que ele era um dos principais da sinagoga. Ou seja, esse homem não era qualquer um.
Esse homem ele não era qualquer pessoa. Esse homem, ele era alguém que entendia do judaísmo e da lei, do Torá. Era um homem conhecedor da palavra. Mas ele não fazia parte dos discípulos e nem tampouco daqueles que andavam na multidão, no meio da multidão. Por quê? A Bíblia diz que quando Jesus atravessa de uma margem para outra, ele vai ser perseguido e oprimido por uma multidão, pastor Adalto. Jesus ele vai ser, sempre que Jesus passava, aonde Jesus andava, acompanhava Jesus uma grande multidão. Por quê? Porque a multidão que seguia Jesus não fazia parte dos discípulos. Porque estavam interessados naquilo que Jesus tinha para oferecer. Naquilo que Jesus podia operar. Naquilo que Jesus tinha para apresentar perante o seu ministério. Mas as pessoas que estavam ali no meio da multidão, acompanhando Jesus Cristo, elas não estavam interessadas em conhecer Jesus de verdade, pastor Adalto. Porque recebiam os seus milagres, mas logo virava as costas. Acompanhava Jesus porque ouvia falar de Jesus, de um Jesus que curava, que fazia o cego enxergar novamente, que fazia o coxo se levantar da sua cama, dos seus leitos, que fazia o mudo falar, o surdo ouvir novamente. Quantos de nós, nos dias de hoje, nós levamos o nome de cristão, carregamos patente ministerial muitas das vezes, mas agimos como a multidão. Que quando a prova aperta, aí nós recorremos a Jesus por causa do nosso problema, porque sabemos que é só Ele que vai resolver. Mas até quando nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não sei se todos aqui são crentes, até quando nós vamos buscar a Jesus somente por interesse? Até quando? Vou chamar de pastor Edenilton. Até quando nós vamos buscar Jesus por interesse? Porque nós temos uma causa para ser resolvida. Até quando nós vamos ter que buscar Jesus simplesmente pelo que Ele tem para nos oferecer e não pelo que Ele é? Talvez você não entendeu ainda, mas eu vou chegar lá. E Jesus ele falava comigo sobre um assunto que hoje em dia, se nós formos olhar para a nossa própria vida, não para a igreja, está escasso, irmãos, que é a oração, a busca, a intercessão no meio da igreja. Por exemplo, eu vou falar algo aqui, não se chateie, mas é uma verdade. Nós fazemos um culto de vigília, onde nós louvamos, onde nós pregamos, mas nós não dobramos o joelho para orar. Já foi falado aqui que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Eu não estou dando uma lição de moral, isso aqui não é moralismo. Porque Jesus falou comigo, Deus me cobrou, Ele não falou comigo. Deus me cobra, irmãos. Deus. Antigamente a gente ia em vigília, eu cresci na fé em vigília, que a vigília rompia às 6 da manhã. Quando eu estava no Japão com meu pai, com 16 anos de idade, que eu comecei a conhecer Jesus. As vigílias rompiam a madrugada, mas era de tempo em tempo, era oração, joelho dobrado, intercessão. E aí como que nós queremos o manifestar do Espírito de Deus se nós não buscamos isso mais? Você sabe quando que o Espírito Santo foi manifesto na terra de fato, contundentemente, no princípio da igreja primitiva? Jesus falou, eu vou ascender, eu vou para o céu, mas eu vou enviar um Consolador. Por isso, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus estava dizendo, olha, fica no cenáculo. Busca o tempo que tiver que buscar, mas não sai de lá. Persevera em oração. Jesus não falou na palavra, Jesus não falou no louvor.
Jesus disse, busca em oração, até vocês receberem. Não é. Jesus não deu um tempo determinado dizendo que ele desceria naquele tempo. Jesus disse, busca até receber. Foi 40 dias. Que Jesus ficou na terra. E a Bíblia diz que a maioria desistiu. Todos começaram bem com os joelhos dobrados. E quantos de nós que fazemos parte não estou falando da igreja, estou falando da noiva de Cristo. A igreja são os chamados para a fé. Mas a igreja noiva é aquela que foi escolhida para morar no céu. E quantos de nós não começamos bem, mas nós estamos terminando mal? Porque nossos joelhos começaram dobrados, mas e hoje? Nossos joelhos começaram dobrados, a nossa voz se levantava, clamávamos a Deus. E hoje, nós não oramos mais, pastores, diante dos céus. Eu já fui em alguns lugares, estive no Espírito Santo, em Minas Gerais. Esse ano passado, eu chegava nas igrejas, sempre gostei de chegar um pouco mais cedo para orar. Eu chegava nas igrejas, a igreja fechada, o culto começar às 7h30 da noite, 7 horas a igreja fechada. Aí eu, quando chegava lá, às vezes chegava às 7h15, ninguém dobrava o joelho para orar. Pegava no microfone, iniciava o culto. Deus. E como que nós vamos ver o agir do Espírito Santo se não existe mais a busca, o clamor? Então tudo se trata de busca. Aleluia. E Deus, por esses dias, Deus tem falado muito comigo isso. Não só falado, mas me cobrado. E de verdade, eu não tenho orado como eu já orei. Eu não tenho jejuado como eu já jejuei. Ainda quando era... Irmãos, é muito forte isso. Aleluia. Eu não estou aqui de verdade. Realmente. Talvez pode ter alguém aqui que vai ficar chateado Fala, comigo, Deus. dizendo que é moralismo, sensacionalismo. Mas não é. Porque quando eu assumi o compromisso de me permitir ser usado pelo Senhor para pregar o Evangelho, eu falei para Deus assim que eu queria que Deus falasse primeiro comigo. Que Deus cobrasse primeiro de mim. E todas as vezes que eu clamei ao Senhor, falando para Deus fazer algo, mudar alguém, eu falava para Deus, começa por mim. Se Deus tiver que fazer uma revolução, começa por mim, Senhor. Se Deus tiver que quebrantar o coração de alguém, começa pelo meu. Grande Deus. Essa visão que a igreja deveria ter. Nós, como igreja do Senhor, nosso irmão Mara acabou de falar aqui, que aonde passa, a mesma coisa Deus tem me mostrado. A gente vai em igrejas, altares corrompidos, Deus. onde cultos não são mais cultos, são reuniões. Verdade. Porque o culto ele só é culto quando tem a presença de um espírito. Glória. E mais parece, até tem presença de espírito, mas não é de Deus. Eita Deus. Muitos Aleluia. cultos, não estou aqui generalizando, mas eu sei que Deus, Ele jamais iria criar uma criatura se Ele não quisesse ter intimidade com essa criatura. Quando Deus criou Adão, o jardim já existia. E sabe quem habitava no jardim? Era Satanás que habitava no jardim. Ele era regente dos louvores. Deus criou o homem para mostrar para Satanás que alguém inferior na sua criação seria capaz de ter comunhão com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que Adão tinha comunhão com o Espírito de Deus. O pai nunca vai criar um filho para não ouvir a voz do filho. Se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver inúmeras passagens, diversas mensagens onde Deus ele vai buscar a comunhão, ele vai buscar ouvir a voz de alguém para atender uma causa ou para falar com alguém. Deus sempre levantou homens. No começo Deus levantava homens como intercessores, que se manifestava através da vida desse homem para o povo, e o povo não tinha acesso direto a Deus, tinha que falar com um intercessor, um intermediador.
Noé era o intermediador no início. Depois nós vemos que outros homens foram levantados. Abrão, quando intercedia, o poder da oração está centralizado quando nós intercedemos. A oração, ela tem o seu poder, mas a intercessão, ela é tão poderosa, igreja. Até o final da mensagem você vai entender onde Deus quer chegar. A intercessão ela é tão poderosa. E Deus tem falado muito aqui nessa noite sobre... Porque um recebe o livramento e o outro não recebe. Porque um está debaixo de intercessão e outro não. Perceba que quando Deus ia destruir a cidade de Sodoma, de Gomorra, Deus falou para Abrão que ia destruir. Só que Abrão ele se colocou em posição de um intercessor. E começou a falar com Deus: Senhor, se o Senhor encontrar alguém justo, não destrói não. A posição de intercessor comove o coração de Deus. E aí Deus disse: Abrão, se eu encontrar pelo menos um, chegou no limite, foi só diminuindo a quantidade. Abrão intercedendo até que chegou em um. Deus disse: se eu encontrar, eu não vou destruir. Deus só destruiu Sodoma e Gomorra porque não encontrou um justo sequer. Mas a intercessão, ela foi ouvida. Moisés, quando subiu no Monte Sinai para receber os mandamentos do Senhor, o povo acreditou que ele não fosse mais descer, porque estava demorando 40 dias já no monte. Aí o povo começou a murmurar contra a vida de Arão, dizendo: nós queremos um Deus, nós queremos um Deus. Mas para que a necessidade de um Deus? Se nós ouvimos tanto falar dele, mas de fato não conhecemos. Não conhecemos. Muitos de nós, acredite, igreja do Senhor, ouvimos falar de Deus, mas não conhecemos a Deus. Ouvimos falar. Aí o povo clamando, reuniu todos os pertences de ouro, construiu um bezerro de ouro. E aí Deus disse: eu vou matar esse povo, Moisés. Aí Moisés se colocou na posição de intercessor e disse: Deus, se o Senhor for matar esse povo, mata a mim primeiro. Olha só, assumiu o risco. Porque o intercessor, ele tem que se colocar na posição de intercessor. Não orar só quando se favorece a si ou aos seus. É fácil orar favorecendo a nós mesmos, as nossas causas. Eu quero ver orar, interceder em favor das almas. Eu quero ver interceder em favor de terceiros. E qual que é o nosso propósito aqui? Almas. A igreja precisa avançar em ganhar almas, e parece que os dias que nós estamos vivendo hoje, nós, além de não ganharmos alma, nós estamos perdendo a que já temos. Verdade. Porque a intercessão esvaiu. A oração está indo embora. Os nossos joelhos já não são mais calejados. Moisés intercedeu e Deus ouviu. Foi falado aqui, Jó conversava ontem com o nosso irmão Elenilton no carro, voltando lá de Bataguaçu. Os filhos de Jó não eram crentes. Porque tem um ditado que diz que filho de peixe é peixinho, né? Mas filho de crente, para ser crente, tem que aceitar Jesus. Tem que andar no caminho de Jesus. Porque quantos filhos de crente que estão no inferno? Porque o inferno é o lugar que mais tem boa intenção. Mas está lá. Aí os filhos de Jó pecavam, se reunia, bebia, farreava. E aí Jó constantemente tinha que oferecer sacrifício, holocausto, em favor dos seus filhos. E Deus ouvia, porque Jó intercedia. Mas intercedia por quem? Pela família dele. Intercedia pelos seus. É dever, é obrigação. Mas a igreja do Senhor, o dever é muito mais amplo. Parece que nós entramos no Evangelho com a mesma visão egoísta. Eu estou preocupado com a minha causa, com a minha casa. Estou preocupado com as minhas dores, com as minhas feridas. E aí, perceba que esse alguém que foi encontrar Jesus, por nome de Jairo, eu estou no texto. Aleluia. Quando esse homem foi encontrar Jesus,
A Bíblia diz que ele não era qualquer pessoa. Ele não fazia parte da multidão e também não era discípulo, mas ele era da igreja. Ele era um dos principais da sinagoga, ou seja, a sinagoga era o templo. Era um homem que conhecia das leis, conhecia a Bíblia. Era um homem que tinha cargo na igreja, mandava e desmandava. Sim ou não? Sim. E quando ele vai até Jesus, ele não estava perdido. Ele também não tinha ouvido falar de Jesus apenas. Ele vai com um rumo certo. E a Bíblia diz que quando ele vai, ele já sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Jairo, quando ele chega ali até a presença de Jesus, ele sabia aonde ele queria chegar e o que ele estava fazendo. Ou seja, alguém que estava na igreja, só saiu da igreja para ir até a presença de Jesus porque deixou um problema em casa. Porque se não fosse o problema em casa, ele não tinha saído do templo. Para que ele vai sair do templo? Por que ele vai sair lá da religiosidade, daquela bolha, se ele não tinha problema? Agora, tem muitas vezes na vida do crente que Deus precisa permitir a perca. Que é para a gente parar de só ouvir a mensagem e passar a conhecer Jesus de verdade, pastor Adalto. Porque eu só passei a conhecer Jesus de verdade foi com perca. Eu ouvia falar, achava que era crente. Jesus me pegou no fundo do poço. Quando eu mais ganhava dinheiro, quando eu mais me dei bem profissionalmente, a minha vida espiritual ia por água abaixo. Mas quando eu estava no fundo do poço, perdi tudo. Perdi tudo para conhecer Jesus. E quantos aqui não estão da mesma maneira? Já passaram por isso e outras pessoas Deus está dizendo que vai passar. Se tu não for por vontade própria, Jesus vai permitir a perca. De açor é mandar assim. Jesus permite a perca. É para glorificar o nome dele, sabe por quê? Muitos são chamados. Mas eu quero acreditar que aqui nessa madrugada não tem nenhum chamado. São escolhidos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque chamado não pode estar numa vigília dessa, de madrugada, aqui perdendo tempo. Se não tiver um propósito na sua vida. Graças a Deus. Então eu quero acreditar que aqui são escolhidos do Senhor. E lá o Evangelho de João 15,16 diz que não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Glória a E Deus. vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E multiplique. Não foi eu que escolhi Deus, porque se eu tivesse que escolher Deus, era eu fazer do meu jeito, ganhar o meu dinheiro, fazer as minhas coisas e servir a Deus na minha hora. Mas Deus, quando eu perdi tudo, sabe o que Deus falava comigo? Pastor Adalto. A única palavra que martelava na minha vida, eu ia na igreja, Deus usava alguém. Eu ia num culto, na oração, numa residência, Deus usava alguém. Oh, Jesus. Eu ia orar, fazer campanha, abrir a Bíblia, por incrível que pareça, caía lá. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, as demais coisas serão acrescentadas. E nós estamos perdendo tempo buscando, tentando cuidar demais. Não é que não seja necessário, mas a nossa prioridade deixou de ser o céu. A nossa prioridade são a nossa profissão, os nossos filhos, a nossa casa, é o nosso dinheiro. A nossa prioridade já não é mais o céu. É Deus, aleluia. Agora aquele homem ele só foi encontrar Jesus porque ele perdeu. Porque se ele não tivesse perdido, ele não estava lá. Deus. Aleluia, Jesus. Alguém aqui está entendendo a voz do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Se ele não tivesse perdido, ele não estava lá. E vou dizer mais. Se ele tivesse perdido Deus. uma parte do dinheiro que estava na sua conta, ele também não tinha deixado o templo. Não tinha saído da bolha. Se ele tivesse perdido uma carruagem, homens a seu favor, empregados, ele não tinha deixado o templo.
Só que Deus sabe onde toca na vida Aleluia. do homem. Deus sabe o que tira para te fazer chegar até os pés dele. Aleluia. Deus sabe o que ele precisa tirar. Ah, Jesus. Aleluia. Ele não perdeu, não foi dinheiro, ele não perdeu, não foi casa nem carro. A Bíblia diz que quando ele chega, ele nem fala com Jesus de igual para igual, porque ele conhecia tanta lei e a palavra, pastor Adalto, que ele já chegou se prostrando aos pés de Jesus, porque ele sabia, conhecia, ele sabia como deveria agir. Então por que não agia? Deus. A igreja sabe como agir. Só não age por quê? Porque tem que perder. Deus. Você sabe por que o Brasil está nessa situação? Vou falar português, nessa merda que está. Sabe por que nós estamos enfrentando essas lutas com esse governo corrupto, maldito? Porque a igreja não se posiciona. A culpa não é do ímpio, não. A culpa é da igreja que não se posiciona. E muitas das vezes Deus... Quantas vezes Deus precisou permitir o povo de Deus ser levado cativo? O Egito veio, se apossou do povo de Deus. Porque o povo não se posicionava, só murmurava. Deus mandava maná no deserto, abria o mar, Deus traía a água da rocha, Deus fazia a água amarga se tornar potável. O povo murmurava, reclamava. Aí o Egito veio, tomou conta, o governo opressor. Aí Deus operava de novo, aí veio a Síria, tomou conta de novo. Aí o povo tornava a desobedecer de novo, aí veio a Babilônia, tomou conta de novo. Depois a Grécia veio, tomou conta do povo de Deus. Depois Roma. Até quando a igreja vai precisar ser oprimida por sua autoculpa? Agora Jairo, quando ele chega, ele já sabia o caminho. Ele se prostrou nos pés de Jesus. Porque para ele sair da bolha, para ele sair da bolha da religião, ele precisou perder uma filha. Jesus precisou tocar naquilo que ele mais amava. Porque a Bíblia fala que o homem vai se unir à sua mulher para ser uma só carne, e os filhos até vão sair de casa, e quem vai ficar é o esposo, a esposa. Mas eu duvido um pai e uma mãe falar que ama mais o esposo ou a esposa do que o filho. Alguém discorda? Quem vai ficar para sempre ao teu lado é o esposo e a esposa, mas não existe quem fala que ama mais o seu cônjuge do que o filho. É bem isso. E Deus tocou no que ele mais amava, porque Deus precisou fazer isso. Para quê? Para fazer um homem que conhecia a Bíblia, que pregava, que tinha cargo, carteirinha de pastor, Deus. poder se achegar nos pés de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque ser crente não é só ouvir a palavra de Deus. Ser crente é conhecer aquele em qual ele crê. Eu sou crente, então no que eu creio? Deus. No carro, então eu vou entrar dentro do carro, vou conhecer o painel, vou conhecer a mecânica. Agora, se eu creio em Deus, eu preciso conhecer do que eu estou falando. Eu preciso conhecer aquele que me chamou. Ser crente não é só ouvir falar de Deus e falar de Deus. É bem isso. Mas para a gente conhecer alguém, como é que você conhece alguém? Verdade. Tendo intimidade com ele. Intimidade. Deus. Comunhão, porque não tem como barreiras serem quebradas, laços serem feitos de afinidade se eu não tiver intimidade com a pessoa. Não tem como. Para mim vai ser um conhecido, um estranho. E tem muita gente, muito crente que tem Jesus como um conhecido, na verdade. Não conhece Deus, nós não conhecemos Deus de fato. Porque estamos deixando de estar nos pés de Jesus. Deus. Agora, repare o poder da intercessão. Ele teve uma perca, que não era perca, ele deixou um problema em casa e disse: Jesus, eu quero que o senhor vá na minha casa, porque a minha filha está moribunda, ela está doente. Perceba, ela estava doente. Doente. Praticamente à beira da morte. Quando ele deixou a casa dele, mas foi o tempo dele sair de casa e ir até Jesus,
Quando ele vai chegar em casa, a menina já vai se encontrar em outro estado. E aí perceba que quando Jairo, ele expõe o seu problema para Jesus, Jesus não lhe promete nada. Porque se você ler o texto, Jesus não disse para ele que ia para a casa dele. Jesus não disse para ele que ia curar a filha dele. Jesus disse, pastor Adalto. Jesus não disse. Pode ler o texto. Desde o versículo 21 até o 42. Ele expõe o problema e Jesus só vai seguindo ele. E Jesus vai seguindo ele. Vai seguindo ele, sabe por quê? Era simplesmente o que Jesus queria. Grande Deus. A situação, a perca, o problema foi gerado, permitido por Deus, porque era exatamente o que Jesus queria e estava acontecendo. Aleluia. Jairo saiu da bolha e agora ele foi aos pés de Jesus. Deus. Você sabe por que você está enfrentando esse problema, você está enfrentando essa dificuldade? Você sabe por que essa provação bateu na tua porta? Porque Jesus te quer nos pés dele. Grande Deus. Aleluia. Tem muito problema que Jesus ele não resolve, não é porque ele não quer resolver. Ai, mas eu peço campanha, eu peço oração, eu sou ungido e todo mundo ora por mim. Não vai acontecer enquanto você não for para os pés, você for para os pés de Jesus. Por quê? Porque Jesus, a minha intimidade é minha e dele. Eu não posso ser íntimo de Jesus por você, pelo pastor, pelo... Você não pode ser íntimo pelo seu esposo. Cada um tem que ter a sua intimidade. Então tem causa que só vai resolver quando a gente chegar nos pés de Jesus. Nos Glória a pés. Deus. Quem chegou nos pés de Jesus, é Jesus dizendo, isso é sinônimo de quem está em comunhão, em oração. E Jairo não foi resolver um problema dele, porque ele não estava doente. Ele foi buscar pelo problema de alguém. Só que esse alguém era de sangue, era família. Mas ele estava se colocando na posição de intercessor. Assim como muitos outros, Moisés, Abraão, como nós falamos aqui. Ele estava se colocando na posição de intercessor. Mas o intercessor da sua casa. E tudo aquilo estava acontecendo porque Jesus tinha um propósito na vida de Jairo. Aquilo ali não era por acaso. Acredite que até as percas que acontecem na minha vida e na tua vida não é por acaso. Deus. Até os desacertos, os desencontros, até aquela amizade que nunca mais te mandou mensagem. É Jesus afastando, porque ele tem um propósito na tua vida. Glória a Deus. Acredite. Porque chegou o tempo da separação. Olha o que Jesus faz na colheita. O joio cresce junto com o trigo. E não pode ser arrancado ali, separado. Porque senão o joio mata o trigo. Deus. Mas chegou a época, o momento da ceifa. E Jesus está separando. Jesus está separando. E tem muita gente se questionando por que disso, por que daquilo. É porque tu é trigo. Tu tá murmurando, tu tá indagando Deus porque o joio foi embora. Deixa ir embora. Deixa ir embora o joio, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Porque trigo tem que andar com trigo. Aleluia. Deus. Aleluia. Trigo tem que andar com trigo. Trigo não prospera com joio. Eita Deus. Grande Deus. Escute isso, é muito forte. Deus está falando aqui, Eu igreja. creio. Aleluia. Aleluia. Verdade. Então aquela perca, aquela porta que se fechou. Deus. Quantas portas Deus teve que fechar para mim? Pastor, e quantas portas eu bati? Se eu contar, ninguém acredita. Que hoje eu vivo pela fé. E não é porque eu não quero trabalhar. Não é porque eu não quero trabalhar. Deus me arrancou do meu trabalho, onde eu estava prestes a subir de cargo, ganhar mais, e eu fazer propósito com Deus. E aí, quando eu terminei o propósito, Deus falou o que comigo? Mateus 6. E me arrancou do meu trabalho. E sabe o que Deus falou para mim? Eu orando, crente, falando, Deus vai abrir outra porta, Deus vai abrir, Deus vai abrir, Deus vai abrir. Eu falei, não, alguma coisa está errada.
E o tempo foi passando, eu me preocupando. E Deus falando comigo. Agora eu vou te ensinar o que é não viver, não o que é viver da obra, mas o que é viver pela fé. Aleluia. Porque tem muitos hoje que viver da obra é fácil. Tosquear a ovelha e viver da sua lã, do sangue das ovelhas, é fácil. Bem isso. Põe a preço no que não tem preço, vai pregar, é fácil. Aleluia. Agora eu quero viver pela fé. Viver pela É, fé. Deus. Viver da fé. É igual Deus disse para Abraão. Você tem de tudo, mas eu vou te ensinar a viver da fé, Abraão. Aleluia, Jesus. Aí eu comecei, pastor Adalto, a entender o propósito de Deus na minha vida. Eu falei, Deus, eu estou em pecado. Por que a porta não abre? O que, é que eu tenho que fazer? Falei, o diabo está fechando as portas para mim. Aí Deus falou para mim. Não foi o diabo que fechou as portas para você, meu filho. Foi eu que fechei as É, portas. Deus. Foi eu que fechei as portas. Glória a Deus. Aleluia. As portas materiais se fecharam para se abrir portas espirituais. Aleluia. Porque é melhor você perder a sua casa, o seu carro, o seu dinheiro, perca o que for, mas ganha o céu. Ganha o céu, ganha o céu nessa noite. Em Aleluia. nome de Jesus. É melhor perder tudo para ganhar o céu. Eu creio. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu precisei perder para poder começar a ganhar. É, Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jairo estava prestes a perder o que ele mais amava. A única filha. O que é que você mais ama hoje? É, Deus. Deus faz uma pergunta para você. O que é que você mais ama hoje na tua vida? Você estaria disposto a perder? Ou preparado ou preparada para perder? Sabendo que é por isso que tu tem que chegar nos pés de Jesus? Está preparado para perder? Está É. preparada para perder? Porque Deus está dizendo. Eu vou permitir a perca. É Deus. A escolha é nossa. É. Ou nós vamos por bem, ou nós vamos com perca. Porque de nenhuma forma é por mal. Dos dois jeitos é para o nosso bem, mas quer ir com perca ou sem perca? Até hoje foi difícil encontrar alguém que foi por amor, que foi por vontade própria. Jairo estava indo por uma causa. Se posicionou como intercessor da sua casa, da sua filha. Graças E aí? a Deus. Jesus não lhe promete nada. Jesus apenas vai seguindo ele. Por quê? Jairo já estava na posição que Jesus queria. É Deus. Então por isso Jesus não precisou falar mais nada. Jesus só segue Jairo e está indo para a casa de Jairo. E quando Jesus está chegando lá, alguém vem dar uma informação muito triste, uma notícia triste. É. E diz, Jairo, para de incomodar Jesus, não incomoda mais o mestre, pelo amor de Deus, está tudo acabado. Está tudo destruído. A tua filha agora morreu, Jairo. Aí, eu fico me perguntando, Grande Deus. o homem estava nos pés de Jesus, ele passou de uma bolha religiosa para estar nos pés de Jesus, e ao invés da solução chegar, o problema aumentou. Porque quem estava doente em casa agora morreu. Aí tem alguém aqui se perguntando, Senhor, o que eu vou fazer se lá fora o problema estava de um jeito, agora eu estou te buscando, eu estou te servindo, aí o problema aumentou. É, Deus. Porque Jesus, ele trabalha, os meios de Deus trabalhar não são os nossos. Deus tem as maneiras dele de trabalhar, que confunde a ótica e a expectativa humana. Talvez o que você acha que está sendo perca, o modo de Deus agir está sendo perca, tu só vai entender depois. É o que o evangelista João disse. O que eu faço hoje, você só entende amanhã. Amanhã. O que Deus está fazendo hoje aqui, você está às cegas. Acreditando que a situação está piorando e nada vai acontecer. É hora de colocar a fé em ação. Aí Jesus não olhou para quem estava falando com Jairo, pastor Adalto. Jesus, ele olhou para Jairo e falou, Jairo, para de ouvir essas vozes externas. Olha para mim. Não escuta eles. Aí Jesus vai falar para Jairo, tem de bom ânimo. É Deus. Tem de bom ânimo. Somente crê.
Porque a tua Glória a filha Deus. não está morta, mas ela dorme. Aleluia. É, Deus. A menina estava morta. Só que olha só o tamanho do teu Deus. Uma morte para Deus é um sono. O Verdade. que para você é um problema, para Deus não é nada. Aleluia. Para mim, a minha situação não tem jeito. Mas o Deus que está caminhando comigo até a minha casa é o Deus do impossível. Para você, a tua situação pode não ter jeito, pode não ter porta que vai se abrir. Tu pode estar dizendo, é a morte que vai chegar. Deus está dizendo, não, é só um sono. Porque eu sou o Deus do impossível na tua vida. Coloca a tua fé em ação, em nome de Jesus Cristo. Acredita no poder da palavra nessa noite. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. E aí, Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, teu negócio não é com eles, é comigo. Porque todas as vezes que Jesus estiver prestes a realizar um milagre, cumprir um propósito na tua vida, vão vir opositores, como já foi falado aqui dos muros. Sambalate, Tobias, Gesem, foram se opor contra Neemias na reconstrução dos muros. O muro estava lá, ninguém se importou. Quando teve alguém que se importou, aí foram lá se opor. Querer tentar barrar e parar o que Deus tinha para fazer. Verdade. Porque assim, quando tu resolve colocar a fé em ação e ir aos pés de Jesus, aí vai ter um monte de gente tentando chegar no teu ouvido. Para que ser crente? Para que fazer campanha? Está valendo a pena não, a prova está aumentando. E tem muita gente aqui ouvindo essas vozes externas. Agora Deus está dizendo, para de ouvir. Para de ouvir a voz do diabo na boca de pessoas. E acredite que essas vozes não é de quem está longe, Jesus. Muitas das vezes o diabo vai usar quem está perto. Porque a Bíblia diz que aquele que chegou na presença de Jesus era um dos principais da sinagoga. E quem chegou para dizer para ele parar, foi aqueles que convivia com ele na onde? No templo. Na igreja. Oh, Jesus. Aleluia. Misericórdia, meu Deus. Grande Deus. Quem foi falar para Jairo parar foi quem estava no templo, na igreja com ele. Então não se assuste, não se espante, que muitos daqueles que batem nas suas costas, dá glória a Deus e aleluia do teu lado, é o primeiro a olhar para você e dizer, para, desiste, não vale a pena, muda de igreja, sai daí. E Deus está dizendo, persevera, acredita, confia em nome de Jesus. É Deus. Ai, ela mandará a sua. Ouve a voz de Deus, porque ouvir a voz de Deus vai ao contrário da voz humana. Olha o poder da intercessão. Grande Deus. Está levando Jesus para a casa dele. É Deus, aleluia. Quando resolveu interceder, se colocar nos pés de Jesus. Precisamos estar nos pés de Jesus. Aleluia. Para trazer Jesus. Glória. Muita casa está parecendo que foi edificada sobre a areia, está sendo abalada, os alicerces. Porque Jesus já não está. Jesus não está mais lá. É Deus. Jesus, nós precisamos trazer Jesus para a nossa casa. E é com joelho dobrado, intercessão nos pés de Jesus. Aleluia. Aleluia. Muitos lares estão sendo abalados porque Jesus não está mais lá. E Jairo foi buscar Jesus aos pés dele. Quer Jesus na sua casa, no seu matrimônio, na sua vida sentimental, material e espiritual? Os pés de Jesus. Aleluia. Os pés de Jesus nessa noite. Os pés de Jesus é o lugar certo para Aleluia. Daqui a pouco eu já encerro. Grande Deus. Então a oração, a intercessão está desaparecendo do nosso meio. É Deus. Nós precisamos nos lembrar disso hoje. Eu quero que, em nome de Jesus Cristo, eu prometo sair daqui consciente Aleluia. disso. Eu quero que você saia daqui consciente hoje. É Deus. Que nós temos um dever de ter a comunhão, de ter a intimidade, de buscar não ouvir apenas a palavra, como Jairo fazia no templo, de estar ali participando do culto, mas do culto religioso, e não conhecia Jesus. O que adianta estar no templo, servir no templo, mas não conhecer Jesus? E ter que
perder algo para ter que conhecer Jesus de verdade. Porque estar na igreja não é sinônimo de conhecer Jesus, conhecer Deus. É Deus. Glória a Deus. Olha só, tinha um paralítico lá no tanque de Betesda, em João 5, que ele estava 38 anos acreditando num conto popular que o povo acreditava. Que descia um anjo lá e movimentava as águas do tanque de tempo em tempo, e a multidão ficava lá buscando a cura, acreditando que o anjo descia, movimentava e o primeiro que pulasse era curado. 38 anos. Só que ele não nasceu paralítico. Ele não era paralítico de nascença igual de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que era levado todos os dias para lá. Aquele homem, alguma coisa aconteceu na vida dele para ele ficar 38 anos paralítico. A Bíblia diz que Jesus vai passar por ali e vai em direção daquele homem, mas vai com propósito. E aí Jesus olha a situação dele deitado no leito e pergunta para ele, você quer ficar são? Aí a resposta dele não foi que sim, nem que não. A resposta dele foi culpando A, culpando B. Porque quando eu vou tentar ir, não tem homem nenhum que me ajuda a pular no tanque. Mas a pergunta de Jesus não foi o porquê que ele não conseguiu ir. A pergunta de Jesus é, você quer ficar são? Você quer ser curado? E ele respondeu, mas não tem ninguém que me ajude. Você sabe por que muitas das vezes o milagre não acontece na nossa vida? Porque a nossa expectativa está no homem, está na mulher, está no trabalho. A tua segurança financeira não está no teu trabalho, não está no teu pagamento que cai lá todo mês, não está. A tua segurança está em Deus. A tua segurança está aí, a tua expectativa tem que estar nele. Nele. Aí olha a resposta lá do paralítico. Ninguém me ajuda. É uma resposta de quem colocou suas expectativas no homem e de quem estava frustrado durante esse tempo todo e ferido, porque a frustração traz ferida, igreja. A frustração traz feridas que só Deus para curar. E o que tem de gente frustrada saindo de igreja por causa de pastor? Por que você saiu da igreja? Eu estou pensando em sair da igreja porque fulano falou mal de mim. Ah, porque fulano falou isso. Para de disse-me-disse. Crente macaco que tem que ficar pulando de galho em galho porque fica colocando expectativa no pastor. O pastor é homem. Ele é carne, ele erra, ele falha. A missionária falha. Até quando nós vamos permanecer sendo crente menino? Crente menino. Ô Jesus. Grande Deus. E aí, perceba que o paralítico do tanque, alguma coisa aconteceu para ele estar daquela maneira. E Jesus não queria apenas curar o seu corpo. Deus. Escute. Foi falar de sinceridade, de coração aqui. Eu vou chegar lá, estou terminando. Jesus. Grande. Jesus curou ele e foi embora. Jesus não falou mais nada. Jesus cura e fala para ele assim, levanta, toma a tua cama e anda. Foi o que Jesus falou. Ele levantou, tomou a cama e saiu andando. E Jesus foi embora, porque a multidão vinha oprimindo. E Jesus nunca gostou de multidão. Ele realizava os sinais para glorificar o nome de Deus, mas Jesus tinha propósito, era com discípulo, não era com multidão. E aí, só que Jesus tinha um propósito na vida desse homem, porque ele conhecia a palavra, pastor Jaime. Eu te provo na Bíblia que ele conhecia a palavra. Não era um ímpio que estava na beira do tanque, era um conhecedor da palavra. Sabe por quê? Porque Jesus encontra ele na beira do tanque. Jesus cura ele e vai embora, não fala mais nada. E na onde Jesus encontra ele de novo? No templo. Jesus encontrou ele de novo no templo, com a cama nas costas. Como ele sabia o caminho do templo? Ele vinha de lá. Era ouvinte da palavra. E como que alguém que conhece a palavra estava há 38 anos na beira de um tanque enfermo, que não podia andar? O que tem de crente que conhece a palavra, conhece a igreja, mas está paralisado na fé. Paralisado na fé. Aí Jesus encontra ele no templo. E aí Jesus vai fazer a segunda parte do milagre. Porque Jesus não foi só levantar ele da cama. Está pensando que Jesus só quer curar a tua enfermidade? Está pensando que Jesus só quer abrir as portas para você? Jesus quer uma transformação genuína. E aí Jesus vai falar para ele assim, eu sei que agora tu está são. Todo mundo perguntando quem foi que curou e ele não sabia falar quem era. A Bíblia diz que ele falou, o homem que me mandou levantar mandou pegar a cama. Ele não sabia o nome de Jesus. Então ele conhecia a igreja, o tempo que ele estava junto com os fariseus lá. Mas não conhecia Jesus.
E aí, quando Jesus encontra, eu sei que tu tá são agora. Agora eu te digo uma coisa, homem. Vai e não peques mais. Aí Jesus prossegue e diz, para que não te suceda coisa ainda pior. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Tu estava 38 anos paralisado na beira do tanque por causa de pecado. Então agora vai e não peques mais. Para que não te aconteça coisa pior. Era Jesus dizendo, pastor Adalto, que ele estava ali naquela situação por causa de pecado. Não era culpa de ninguém, não, era pecado. Conhecedor da palavra, sabia o caminho da igreja, mas estava em pecado. Cuidado. Meu Deus. Porque muitas das vezes tu vai ficar esperando um milagre na beira do tanque de Betesda. E Jesus está dizendo, é pecado. Ele estava esperando o milagre lá. Mas ele pecou. O que estava acontecendo com ele ali não era... Todo mundo olhava aquele homem em cima da cama. É o que muitos de nós olhamos pela aparência e julgamos mal. É um coitado. Não é, não. Lei da semeadura. Plantou, colheu. Verdade. Plantou, colheu. Se não colheu hoje, vai colher amanhã. Eu colhi. Pai. Eu colhi. Aleluia. Quem pode glorificar Deus? Aleluia. Glória a Deus. Então tem situações na nossa vida que não vai acontecer. Por quê? Pecado. Jairo estava intercedendo pela sua filha, pela sua casa. Aí Jesus falou, não ouve as vozes externas. Olha para mim, Jairo, tem bom ânimo porque ela não está morta, ela dorme. Agora, é fácil você chegar aos pés de Jesus por uma causa pessoal, como eu falei no começo da mensagem. Agora, o que Jesus quer de nós é muito mais do que isso. É que nós venhamos a chegar aos pés dele, entrar, se colocar em posição de intercessão, de oração, de intimidade com o Pai. Não é só pela nossa casa, mas é pelas almas que estão perecendo aí. É pelas almas que o Senhor escolheu, que estão perdidas. Quando ele falava para os seus discípulos, no Evangelho de Mateus, a seara é grande, mas são poucos ceifeiros. Olha só, você não sabe, as estações não deixam claro para você que quando está branco o campo, é hora da ceifa, é hora da seara. E nós, como igreja do Senhor, não estamos avançando em ganhar as almas, pelo contrário, estamos perdendo as nossas. Mas Jesus quer um posicionamento de intercessão da igreja, de oração da igreja, em favor das almas, das vidas. Igual a nossa irmã estava falando ali. Tem que falar. Está no presídio. Está no hospital trabalhando. E muitas das vezes nós insistimos em ser crente dentro da igreja, pregar. Eu sei que é fácil pregar aqui. Eu sei que é fácil. Jesus. É fácil pregar aqui, numa vigília. Eu quero ver pregar na rua, pregar no trabalho, falar de Jesus em qualquer situação fora do âmbito da igreja, do templo. Aí me chama a atenção, eu ali meditando, e Deus me levou lá em Mateus 8, no centurião de Cafarnaum. Que ele foi correndo, pastor Adalto, buscar Jesus, mas a Bíblia diz que não foi por uma filha que ele deixou à beira da morte em casa. Mas 5 minutinhos, tenha paciência, por favor. Ele não deixou uma filha, ou não era esposa, não era alguém da sua casa. Aquele homem vai buscar Jesus, pastor Adalto, porque a Bíblia diz que ele deixou um criado, um escravo, um servo, um trabalhador. O homem saiu correndo de casa, um homem importante, do mesmo patente praticamente do que Jairo. Ele só não era da sinagoga, mas tinha muitos trabalhadores a seu favor. Agora ele vai correndo nos pés de Jesus por uma pessoa que não é de sangue, que não é de família, que não é de igreja. É apenas um trabalhador, é apenas um escravo na sua casa. Era uma alma. E aí ele vai aos pés de Jesus, ele vai falar com Jesus: Jesus, eu preciso que o Senhor vá na minha casa, porque eu deixei o meu criado paralítico e violentamente atormentado. E quantos não estão perecendo paralíticos na fé e violentamente atormentados? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, doenças do século XXI, conhecido como doenças mentais, é autismo crescendo.
Quantas doenças malignas, psicológicas, psicóticas, mentais estão evoluindo nos dias de hoje? Por quê? Porque ninguém faz igual o centurião de Cafarnaum fez. É, Deus. Ninguém mais se importa com as almas, com a causa alheia. Mas Jesus se importa, aquele homem se importou, pastor. E olha só o que ele vai ouvir de Jesus, é um tapa na minha cara, um tapa na sua cara. Porque ele falou assim, Jesus não falou o que falou para... Jesus não falou para Jairo o que falou para ele. Porque quando Jairo se colocou aos pés, olha só, olha o que a fé não faz, pastor Adalto, é um mistério, a revelação de Deus. Jairo era crente, chegou nos pés de Jesus e Jesus não prometeu ir na casa dele. Agora aquele homem não era. Não chegou aos pés de Jesus. Ele falou com Jesus de pé. E Jesus falou, eu vou na tua casa. Então muitas das vezes, É, Deus. Aleluia. a fé, olha o que a fé não faz. Aquele homem não precisou se colocar de joelhos, mas a fé dele, em buscar causa alheia, vai fazer Jesus falar para ele, eu vou na tua casa contigo. Aí Jesus falou, não, ele falou para Jesus, eu não sou digno, Senhor, que o Senhor vá na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, porque eu sou pecador. Aí Jesus vai falar para ele assim, homem, eu nunca achei tanta fé em Israel quanto eu achei em ti. Eu não achei tanta fé em Israel, olha só. É Deus dizendo muitas das vezes um ímpio, muitas vezes um bom samaritano tem mais fé do que um judeu. Muitas das vezes um macumbeiro, alguém que não tem nada, não conhece a Jesus e nem a palavra, tem mais fé do que eu e você, porque busca a causa alheia, caridade, obra. Eu falo que eu tenho fé, mas cadê se eu não tenho obra? A fé sem obra é morta, assim como o corpo sem o espírito é morto. Que obra é essa? Cuidar do que é meu é fácil. Amar quem me ama é fácil. Eu quero ver buscar a causa do outro. Eu quero ver amar quando você é odiado. Eu quero ver abençoar quando você é amaldiçoado. É, Deus. Tapa na cara do centurião de Cafarnaum, na cara da igreja. Porque buscava por uma causa alheia. E nem era crente. Grande Deus. Foi interceder. Nós estamos falando de intercessão, eu não estou fora do tema. É, Deus. Estamos falando de oração, de intercessão. De alguém que busca uma intervenção divina pela vida de alguém, pela causa de alguém. Aquele homem foi um intercessor. E Jesus falou para ele, vai, eu não vou não, tua fé é tão grande, vai, quando você chegar lá, o milagre está pronto. Aleluia. É, Deus. Nós deveríamos ser assim. Aí olha o que Deus vai fazer com Ezequiel. Deus revelou os pecados do templo, que eram feitos, praticados nas trevas escuras, corrupção, idolatria dentro do templo. Aí Deus marcou aqueles que deveriam ser separados quando os anjos viessem para destruir as duas cidades. Para que fosse separado igual lá a morte dos primogênitos no Egito. É, Deus. Destruiu as cidades por causa de desobediência. E começou destruindo o templo, começou destruindo o sacerdote, começou destruindo quem era de dentro, os pastores. Aí Deus falando com Ezequiel, no capítulo de número 22, no versículo 30, Deus fala para ele, como o pastor Josué falou, eu busquei um homem que estivesse edificando os muros na brecha, Glória, aleluia. para que intercedesse por eles, para que eu não os destruísse. E não achei, pode ler, Ezequiel 22 e 30. Deus buscava um homem que estivesse na brecha. A palavra brecha nesse texto, nesse contexto, é alguém que estivesse na intercessão pela causa do povo. Assim como Abraão esteve. Assim como outros estiveram para Deus não destruir. Aí Deus disse, eu não achei, eu tive que destruir. Aí Ezequiel, frustrado. Mas e agora o que adianta meu ministério de intercessão como profeta, Senhor? É, Deus. Se o Senhor já destruiu, o templo está destruído, a cidade, o povo está destruído. Eu estou aqui à toa, eu estou aqui por acaso. Aí Deus leva ele no capítulo 37 e mostra um vale de ossos secos. E diz, Ezequiel, o que você está vendo aí? É o povo que eu destruí. Mas pode esses ossos reviver? Aí Ezequiel fala para Deus, Deus, tu sabes. Era o povo que o próprio Deus tinha destruído. E era Deus falando para Ezequiel, Ezequiel, eu vou honrar o teu ministério de intercessão. Porque para tu
Tu pode olhar, o cenário pode ser de total destruição. Mas continua intercedendo como fez Ezequiel, porque vai valer a pena lá na frente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus vai fazer como fez na vida de Ezequiel na tua vida. Aleluia. Talvez o cenário que tu está vendo hoje é um vale de ossos secos. É Deus. Parece que não tem vida nenhuma. Parece que está tudo destruído. Pode até estar mesmo. Mas Deus está dizendo para você, para mim nessa noite, não vai permanecer dessa maneira. Eu vim aqui como profeta de Deus nessa noite. Eu não sabia que ia pregar. Mas levanta sua mão para receber do céu. A tua situação não vai permanecer como um vale de osso seco. Deus está dizendo, eu vou soprar novamente o meu espírito, mas o que eu quero de ti é que tu abra a boca, Ezequiel. Profetiza, intercede, ora pelo povo que eu vou manifestar o meu poder. Aleluia. O cenário na tua vida, na minha vida hoje, pode até estar parecendo um vale de osso seco. Mas Deus está dizendo para você, continua intercedendo. Parecia que o ministério de Ezequiel estava sendo em vão. Mas Deus disse, meu filho profetiza, continua insistindo. Porque eu vou soprar o meu espírito novamente. Deus está dizendo, eu vou levantar um povo novamente, pastor Adalto, que vai começar a clamar nas praças públicas, nas igrejas novamente. Eu vou levantar novamente homens e mulheres que vão clamar em voz alta. Eu vou levantar de novo o povo com o coração cheio de fé, diz o Senhor. Eu vou levantar de novo um coração sincero na minha presença. Oh Jesus, Deus vai levantar novamente Ezequiéis. Oh Jesus, te levanta aqui, Ezequiel, minha filha. Na terra dos viventes, estende as tuas mãos. Glória a Deus. É para tu interceder, é para tu orar. Porque o que eu coloquei nas tuas mãos é grande. Aleluia. O que eu coloquei sobre a tua cabeça é grande. Glória a Deus. E muitos olham para ti e não entendem o mistério que há sobre a tua cabeça. Mas eu digo para ti que aquilo que virá sobre a tua vida ainda este ano é muito grandioso. Eu tenho te levado e muitas das vezes tu tem te calado com receio, com medo, mas diz o Senhor para ti, eu te dei espírito de ousadia e não de covardia. Eu te dei espírito de coragem, aleluia, não de medo e não de temor, diz o Senhor. Por isso eu te digo a partir de hoje, abre a tua boca e fala. Abre os teus lábios e fala. Eu não te chamei só para pegar no microfone e louvar. Eu não te chamei somente para tu ir cultuar na igreja, eu te levei como profeta, diz o abre a tua boca e fala, diz o Senhor, porque se não falar, eu vou começar a cobrar. Diz o Senhor, eu te chamei como profetiza nessa terra. Fala, entrega, porque a partir de hoje, visões, aleluia, em sonho eu vou te dar, eu vou falar contigo para tu anunciar, diz o Senhor. Fala, entrega. Filha, faz assim com as tuas mãos, eu não te conheço. Mas desde o início, o Senhor me dizia que há algo na tua vida que parece que a estrutura da tua casa, eu não conheço, não sei com quem tu vive, mas Deus me dizia que a estrutura da tua casa foi abalada. E Deus me disse, sabe por quê? Eu perguntava para Deus, por que, Senhor? E Ele me dizia, é porque eu quero ela como Jairo, nos meus pés. E tu contava um pouco do teu testemunho ali, não que eu te conheça, mas eu ouvi teu testemunho, o Senhor falando comigo, fala para ela, que eu não quero ela somente frequentando a igreja. Eu não quero ela somente ouvindo a minha palavra, conhecendo o testemunho de alguém. Eu quero dar experiência para ela. Em nome de Jesus. Porque eu não chamei apenas, eu escolhi. Mulher, se tu soubesse o que Deus tem para te entregar.
Jesus te quer não lá no templo somente. Jesus te quer nos pés dele. Aleluia. Glória a Jesus Deus. te quer tendo intimidade com ele. Grandioso tu és. Busca ele do teu jeito, mas busca. É, Não dependa somente do homem, somente da igreja. Deus está dizendo para ti hoje. Tenha um particular, filha, com o Oh, Senhor. aleluia. Tenha um particular com o Senhor. Porque o propósito que Deus tem contigo é muito grande. E não é apenas contigo, Deus tem um propósito no meio da tua casa. Eu não sei quem vive contigo, mas no meio da tua família Deus tem um propósito. Glória a E Deus tem que levantar alguém como intercessor, e tu és a intercessora no meio da tua família. Diz o Senhor. Só persevera. O vento que parece que está soprando, que abalou as estruturas da tua casa, Glória a Deus. Jesus vai colocar tudo no lugar. E Jesus diz para ti nessa noite: a menina não está morta, mas a menina apenas dorme, para tu entender. O problema que para tu é problema, para Deus não existe nada impossível. Tem situações que vêm na nossa vida para conhecermos a Deus. É verdade. E você será uma conhecedora do Senhor. Glória Não apenas uma visitante, não apenas uma crente que frequenta o templo e ouve a palavra, diz o É Senhor. Deus. Leva a vitória para a tua casa. Tu Aleluia. serás uma conhecedora do Senhor. É, Deus tem um propósito grande na tua vida. Grandioso tu és. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Pastor Adalto, vem aqui na frente. Deus que é. Eu já estou acabando, eu não vou pregar mais não. Eu só vou fazer o que Deus está mandando. Aleluia. É tua esposa, né? Por Aleluia. favor, por gentileza. a Deus. Aleluia. É, Espírito Santo. Grande Deus. Eu não sei se o senhor tem igreja, se o senhor pastoreia uma igreja. Aleluia. Mas o que Deus manda eu dizer para vocês nessa noite. Porque o propósito não era simplesmente com a vida de pai. Mas Deus te escolheu como um cabeça. É, Deus. Deus te escolheu para tomar decisões. Aleluia. Diz o Senhor, tu sabe do que Deus está falando. Glória. Deus te escolheu para Aleluia. tomar decisões. Quando Jairo sai da sua casa e vai aos pés de Jesus, Jesus entra no quarto onde a menina está, com as mãos dadas do pai e da mãe de 3 discípulos, que eram Pedro, Tiago e João. De Jesus. São pessoas de confiança no ministério. Porque o propósito não era só ressuscitar a menina. Deus queria tratar com o pai e com a mãe. Deus diz para vocês: o que eu tenho na vida de vocês é grande. Mas eu digo para ti: tome decisões. Tu precisa tomar decisões. Porque eu te fiz cabeça, eu não te coloquei por cauda. Diz o Senhor. É, Deus. A Aleluia. partir de hoje, tu vai ver o que eu vou fazer, filho. Tu vai ver o que eu vou fazer naquele lugar. Glória a Jesus. Eu não sei o que se faz, É, mas Deus está dizendo: eu coloquei um cajado na tua mão. Aleluia. Santo, santo. Glória Tu a és Deus. uma intercessora, mulher. Glória. Tu és alguém para caminhar no mesmo É. nível do teu esposo, diz o Senhor. Aleluia. Quando eu vi louvando, Aleluia. adorando o Senhor, Deus mandava eu dizer: diga para ela É. que eu quero a boca no pó. Glória. Aleluia. Eu quero a boca no pó. Aleluia. Vocês têm clamado, pedido por causas, mas Deus está dizendo: eu quero mais. É, Deus. Principalmente de ti, filha. Ele é o tomador de decisões. Aleluia. E tu és a boca no pó, tu és a base, tu és o alicerce Glória a ministerial do teu Deus. esposo. Aleluia. Isso aqui é para a glória do nome do Senhor, porque Deus não quer envergonhar ninguém. É porque Deus ama a vida de vocês, tu são Deus. escolhidos para fazer diferença. Deus quer mostrar naquele lugar, na cidade, que muitos olham, tiram a pedra, meneia a cabeça, aponta, e eu vejo palavras de maldição lançadas contra a vida de vocês, Eita, contra o ministério, Jesus. e vocês têm Quebra, sentido, Pai, muitas das quebra. vezes, as dores, da vontade de É, ficar em Deus. casa, pastor. É dor de cabeça, é dor no corpo. São setas malignas, retaliações que estão sendo lançadas. É, Deus. Maldição de crente pega a igreja. Oração É, contrária. É minaracanto, nevarassuri, micandaraia. Mas Deus está jogando por terra hoje. Em nome de Uma Jesus. espada de fogo, Deus está indo lá. Porque Deus vai retribuir a cada um segundo as tuas obras. Receba a cura, o renovo, o alto da cabeça, a planta dos
seja renovado aí, ó. Recebe a cura aí agora, o poder, a unção. Eu renovo a vossa vida hoje. Tu vai pisar no ministério diferente, vai entrar em casa diferente. As madrugadas serão diferentes, vai dormir menos e descansar mais. Diz o Senhor, a partir de hoje. Ai, Jolemandasse, Calamandarai Suya. Vocês vão ver o que eu vou fazer naquele lugar. Se vocês se posicionar, vocês vão ver o que eu vou fazer naquele lugar. Aleluia. Há uma promessa de restauração, de restituição. Existe uma causa familiar que o Senhor diz. Existe uma causa pessoal apresentada no espelho do Senhor. E Deus está dizendo hoje, descansa o vosso coração, porque eu tenho controle. A menina não está morta, ela só dorme. Só dorme. É para a glória de Deus, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Tem hora que o vento é necessário chacoalhar a casa, a estrutura da casa, para a gente ficar atento, vigilante. Porque eu quero posicionamento. Porque eu nos escolhi não para cochilar, mas para estar com as ferramentas e também com as armas nas mãos. Missionária Edna, dá um abraço aqui, missionária Edna. Dá um abraço aqui, missionária Edna. Ai, Doremandaraya Surya. Alamandaraya Surya Mikandaraya. Alamandar. Surya Surya. A partir de hoje, recebe a espada. Usa o teu cajado. Não tenha medo. Não tenha medo, porque se for ovelha, permanece. Se for bode, vai poder mandar. Usa o cajado. Está nas suas mãos. Ela mandasse. Ela mandará a sua. Mamata, servo do Senhor com todo respeito. Eu sei que o senhor está cansado. O diabo disse: eu vou